Pai do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo. Vou deixar a meditação da gente nesta quinta-feira, 9 de novembro de 2023. A gente quase chegando no final do ano. Quero deixar como meditação e vou usar como base carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 18, diz bem assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E eu vou até colocar no título depois o tema que a gente vai falar, vai abordar, religião versus cristianismo. Porque o cristianismo ele é muito confundido, principalmente hoje, no dia que a gente está vivendo, no século que a gente está vivendo. Ele é muito confundido e muitas pessoas que vêm para o cristianismo acabam se afastando por não entender o cristianismo, não diferenciar, não ter buscado experimentar, né, do cristianismo. E se a gente não buscar todo dia se alimentar, né, no bom sentido da palavra, experimentar, conhecer a Cristo e diferenciar as religiões. Hoje existem várias religiões, principalmente aqui na nação onde a gente vive, no Brasil. Eu vivo aqui no Brasil. Tem espiritismo, kardecista, tem várias religiões, tem o catolicismo e assim vai, várias religiões. E só que quando a gente olha o cristianismo, Paulo ele fez questão, esse versículo, apesar de simples, ele é profundo, porque diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Os religiosos, as religiões, o cristianismo é loucura. Primeiro porque as outras religiões, na sua maioria, elas de certa forma meio que concordam, formam de certa forma um ecumenismo que eles chamam de respeito, ou de certa forma uma comunhão, né? Só que o cristianismo ele vai na contramão. O próprio Cristo, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 6, diz bem assim, ou melhor, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É interessante que nesse versículo e aqui também a gente vê Cristo ele já tirando ou acabando já com todo o ecumenismo, né? Ecumenismo é a junção de todas as religiões, ou respeito às outras religiões, ou de certa forma dando crédito, né, às outras religiões. Quero trazer aqui o estudo que se aplica e lá vai, não. Só resumir só. E é interessante que o cristianismo, aqui o próprio Cristo, ele já vem falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqui Paulo, ele já traz, aqui ó, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por quê? Porque quando a religião olha para a cruz, olha para o cristianismo, isso é loucura, não tem como crer. E o porquê? Ele é melhor do que Alá, ele é melhor do
que Buda são, de certa forma, pessoas boas, que fizeram coisas boas sobre essa terra. Mahatma Gandhi, eu sempre costumo falar a respeito dele, que fez grandes feitos aqui na terra, fez boas ações, e a gente vê que o cristianismo ele vem diferenciando, e tem uma frase, estou até lendo um livro também, Mais que um Carpinteiro, eu indico esse livro, até teve uma nova versão dele agora, atualizada, bem interessante. Tem uma frase dele que diz bem assim, que o cristianismo não é uma religião. Religião são os homens tentando se aproximar de Deus por meio de boas obras. O cristianismo, a grande diferença do cristianismo para as religiões, e o porquê que o cristianismo não é só mais uma religião, é que o cristianismo é Deus se aproximando da humanidade por intermédio de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele enviou o seu Filho amado, e só por Cristo podemos nos aproximar. Tem uma frase que eles falam que é de autoria de Mahatma Gandhi, que diz bem assim, que não importa o caminho que você toma, desde que leve a Deus, que é o caminho certo. Só que a gente vê na Bíblia, essa frase cai por terra, assim como eu falei, o próprio Cristo, e essa é a grande diferença. O próprio Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, não quer dizer que não tem outros caminhos. Eu sou a verdade, não tem outras verdades. E essa é a grande diferença, e eu vou simplificar aqui. E o porquê que eu falei no começo do vídeo a respeito que se a gente não se firmar, se a gente não buscar entender, não buscar direcionamento do Espírito Santo, não se deixar ser moldado, não entender o propósito de Deus, a gente vai se afastar, a gente vai cair, a gente vai parar, a gente vai chegar à conclusão que o cristianismo, que o evangelho é só mais uma religião, que não tem nada a ver, a gente ir adorar Buda, com todo respeito às outras às religiões, o espiritismo. A gente, de certa forma, igual está acontecendo no dia de hoje, essa junção, essa união, esse ecumenismo não tem nada a ver, e assim vai. Trazendo esse resumo, primeiro, sobre o cristianismo. Vou falar sobre o cristianismo. O que é o cristianismo? Primeiro, por Cristo. É a intimidade, buscar a intimidade com Cristo. Buscar conhecer sobre Cristo, o que Ele falou, o que Ele pregou, o que Ele fez. Buscar cada dia mais ter intimidade com Ele. A cada dia mais ter mais dele. E é interessante porque muitas pessoas se afastam do cristianismo, se afastam da igreja, se afastam de Cristo. Não vou falar se afastar da igreja, eu vou falar um pouquinho a respeito de igreja. Por que muitas pessoas se afastam de Cristo? Por causa de pessoas, por causa de perca, por causa de decepções, traições, de coisas dessa vida. E essa é a grande diferença do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, ele pede a gente, ele exige da gente um todo. O evangelho nos faz entender que o propósito de Deus é maior do que a gente. É maior do que as nossas vontades, é maior do que a nossa família, é maior do que as pessoas que nos rodeiam, é maior do que nossos sonhos, do que os nossos projetos. E essa é a grande diferença.
E por que muitas pessoas se afastam? Porque de certa forma se firmam numa igreja, se firmam no pastor, se firmam em algum irmão, se firmam em alguma irmã, se firmam em algum milagre, se firmam em alguma bênção. Mas a gente tem que estar firmado em Cristo, na rocha, que é Cristo, que é inabalável. E muitas das vezes, a maioria das vezes, sempre acontece das pessoas se afastar por causa disso. E não estou aqui julgando, porque quem sou eu para julgar? Mas infelizmente as pessoas não entenderam o que é evangelho, o que é cristianismo. O seu pastor pode ser o melhor pastor do mundo, mas a sua fé não pode estar firmada nele. A sua igreja pode ser a melhor igreja do mundo, a igreja que te ajudou, que te sustentou, que fez tudo, te ajudou, te tirou, te aconselhou, mas você não pode estar firmado na sua igreja. Quando a gente olha para a Bíblia, na pirâmide de Deus, primeiro, nosso relacionamento, as nossas prioridades. Primeiro Deus, depois família, depois igreja e depois trabalho. Então a pirâmide de Deus, primeiro vem Deus, o relacionamento com Deus acima de tudo. O nosso relacionamento, a gente tem que estar firmado em Deus. Segundo, a nossa família. A gente tem que cuidar da nossa família. Muitas pessoas perdendo a família, por não entender o cristianismo, perdendo a família, dizendo que está perdendo por causa do propósito de Deus. O apóstolo Paulo aconselhou, falou que o obreiro ele tem que saber cuidar da sua família, cuidar da sua casa. Se ele não sabe cuidar da sua casa, como que ele vai cuidar da noiva? Que no caso está se referindo à igreja. E depois da igreja. Isso vai para as pessoas também que acham que não precisam de congregar. Tem, se não me falha a memória, pelo menos 213 referência bíblica falando para a gente congregar, ordenando para a gente congregar. Eu não me lembro agora a quantidade exata, mas tem em média de 100 a 200, a 213, eu não me recordo agora. Então a gente vê essa grande diferença, que muitas pessoas querem vir para o Evangelho, aceita Jesus e pensa que Deus quer a gente só pela metade, que Deus quer a gente só quando a gente vai lá na igreja algumas horas, 2 horinhas, não sou assembleiano, 2 horas, 2 horas e meia, missa pura, volta para casa, trabalha, normal. Não, Deus quer um relacionamento, Deus quer intimidade. E a gente sempre entender que nunca é da gente, que a gente não pode estar firmado em alguém. E a respeito, igual eu falei, a respeito de pastor, a respeito de igreja, tem pessoas que criam raízes, que eles pensam que quando a Bíblia fala de raiz, de criar raiz, eles pensam que é sobre a igreja. O pessoal tem 50 anos nessa igreja, mas não congrega, não faz obra, não faz nada. Só vai lá, assiste o culto e vai embora. Não adora, não sente a presença de Deus, não sente a presença de Deus na igreja, não sente a presença de Deus em casa, não tem intimidade, não medita na Bíblia, não louva, não faz nada. Não, eu tenho raiz, eu estou enraizado. Se tornou um religioso. E do nada se afasta. Se afasta de Cristo por causa da igreja. Sendo que a igreja é composta por pessoas imperfeitas, sendo aperfeiçoadas por Cristo.
E se algum dia, você não vai achar, mas se algum dia a gente achar, ou você achar a igreja perfeita, não entra nela não, porque você e eu não somos perfeitos, ela vai deixar de ser perfeita. A igreja perfeita vai ser, e é bíblico isso, quando a igreja for arrebatada, Deus vai tirar uma igreja de dentro de uma igreja. Sobre pastor, sobre alguém, geralmente no começo da nossa fé, sempre tem alguém, e é bom a gente ter referências, né? Como a gente olha na Bíblia, Moisés e Josué, de certa forma Moisés é uma referência para Josué, e assim vai, Elias, Eliseu, e assim vai. Só que a gente tem que estar firmado em Cristo. Por quê? Porque essas pessoas são falhas. Essas pessoas são sujeitas a erros, assim como eu e você. E todos eles, todos os profetas, todos os sacerdotes, todos os homens da Bíblia, todos os heróis da fé, eles não eram dignos. A gente vê no livro de Apocalipse, de abrir o livro. Só Jesus, leão da tribo de Judá, que foi digno de abrir o livro, que cumpriu o livro de Mateus, lá no finalzinho, capítulo 27, naquela região lá. Ele cumpriu o sacrifício, ele pagou o preço. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, ele brada no alto da cruz: está consumado, está pago. Ele foi o único que conseguiu pagar, aproximando toda a humanidade. Essa é a grande diferença. Então que possamos a cada dia estar firmados em Cristo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.